e amor para todos nós. Caros amigos, estamos falando sobre a anamnese holística e essa anamnese é necessária, porque ninguém vai aplicando uma lâmpada ou fazendo algum tratamento sem antes as perguntas igual o médico faz, né? Ela nasceu assim, como é que foi o parto dela? Desde quando que ela está com esse problema? Que remédios, que tratamento a senhora já fez ou que não fez? Por que que buscou ajuda tardia? Eles falam assim. A mesma coisa para a aplicação cromoterápica. Ah, a pessoa está com dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser 1000 coisas, gente. Você não vai chegando lá, pim, ó, vou aplicar o azul, que você vai ver como você vai melhorar. Não é aí. Não é por aí. Não é. Vocês viram quanta coisa que a gente tem que aprender, né? Vocês vão falar, nossa, mas é muita coisa. Como é que eu vou pôr tudo isso dentro da cabeça? Não é assim, meus amigos, não é assim. Hoje, você está escutando. Amanhã você torna a ligar, ver outra vez. Nossa, agora que eu estou entendendo. Estou guardando. Nossa, ótimo. Já sei, já aprendi. Mas não é assim também, porque com o tempo a gente esquece. Não pode deixar para lá. Algum tempo depois volta a ler, a procurar tal assunto, a se inteirar sobre aquilo, né? Ver se realmente lembra, se está por cima, né? Tem coisas que a gente decora, né? Como, por exemplo, o roteiro da aplicação, né? Mas tem outras coisas que não. A gente esquece mesmo, e não é porque a gente está idosa. Qualquer pessoa, já tem jovens aí que estão pior do que a minha cabeça. Então, por aí eu falo que depende de cada um de nós, dos nossos problemas, da nossa situação e uma dose de boa vontade que a gente precisa ter. Que eu torno a falar que nunca vá fazer uma aplicação se você está com uma gripe, que você não dormiu bem, que está irritado, nervoso. Chega lá, ao invés de falar, começa a responder para a pessoa, ou então mostrem outra coisa, mostrar impaciência. Ai, vamos logo que eu tenho que ir no banco, que eu tenho que ir no médico, que eu tenho que ir no oculista, no dentista, não sei aonde. Então não faça, gente. Precisa tudo, mas tudo isso da parte da cromoterapia tem uma dose de paciência junto com a dose de amor, né? E uma boa vontade, porque sem boa vontade ninguém faz nada. É melhor, então, é preferível não fazer. E, como nós já vimos a anamnese, que é aquilo que a gente tem que ver na criança, né? Desde o nenê, a mesma coisa, então, que vocês viram, como é que é feita no adulto, né? E há necessidade disso, né? Que nem o caso aí, a pessoa está com dor de cabeça. Então, nas perguntas, na anamnese, você vai escutar a pessoa falando, né? Não tenho dormido, estou tomando um remédio que não está bem. Tudo isso. E às vezes a pessoa não caiu em si, que às vezes é o remédio, que ela não está dormindo, que ela está passando nervoso no serviço, que o filho mais velho tá dando muito trabalho. Tem uma série de coisas que a gente tem que saber antes de fazer essa bendita cromoterapia. Bom, a visão global. Ao completarmos o estudo da anamnese, certamente teremos uma nítida visão do paciente. Primeiro, pela avaliação verbal, que nos dá o seu quadro mental, e depois pela avaliação energética, quando se irá localizar os males instalados no físico orgânico. Consideramos nessas avaliações que naturalmente obedecem a uma ordem pré-estabelecida. Primeiro, os fatores comparativos entre o quadro físico, mental e orgânico,
referente à parte material do paciente, onde entrará toda a figuração do seu processo, inclusive evolutivo, e também o seu grau de discernimento como ser humano, né? Aquilo que ele entende, que ele compreende, né? Porque não é só falar e explicar, precisa saber se ele realmente entendeu, se ele está ciente daquilo. E dentro da sua idade cronológica, né? Que é lógico que não vou falar com uma criança de 10 anos, como se estivesse falando com um adolescente, com um pré-adolescente ou com um adulto, né? Com os indicativos da sua idade energética, para localizá-lo na sua trajetória como ser, vivenciando a presente encarnação, né? Como a parte material e espiritual daquele serzinho, daquela pessoa que a gente está, né, vai passar cromoterapia. Com efeito, para que esse quadro comparativo possa ser realizado, obedecemos ao seguinte roteiro. Primeiro, a visão do paciente e nível de comportamento mental. A queixa principal. Conforme eu falei, por favor, gente, às vezes tem gente que tem 3, 4 problemas, uma coisa de cada vez. Não vai deixar o paciente falar, porque dói aqui minha orelha, porque minha perna não funciona, porque o meu intestino ontem parou. Calma, pergunte, qual é o que está no momento que o senhor está aqui, ou a senhora, que está dando preocupação, que está deixando a senhora nervosa, preocupada. Ela vai falar, é meu estômago. Então vamos tratar do estômago. Depois, passou, fez o tratamento, aí vai na segunda queixa. Depois vai na outra queixa. Não deixa a pessoa se perder, se questionar, voar por aí afora, dando mil e coisas, até, às vezes até coisas que nem existem. Bom, outros problemas físicos orgânicos relacionados com a queixa. As relações espírito e matéria e vice-versa. Identificação dos aspectos espirituais específicos. Identificação dos aspectos energéticos da relação matéria e espírito e vice-versa. Análise e avaliação do terapeuta sobre o quadro visualizado. O passo seguinte é a formalização do diagnóstico. E o último movimento, então, será o da definição e montagem do tratamento de acordo com a necessidade terapêutica do paciente, que poderá ser com projeções mentais ou com os impulsos eletromagnéticos, as lâmpadas. Bom, a experiência tem nos ensinado que nem sempre o paciente responde adequadamente às questões propostas. Desta maneira, irá prevalecer a relação que o terapeuta deve estabelecer, porque será a partir da confiança entre ambos que ele irá falar um pouco mais. Talvez tenha se contido por timidez e por ansiedade. Naturalmente, o cuidado com o paciente em desequilíbrio deve ser sempre observado, procurando-se ouvi-lo e analisá-lo com paciência, evitando opiniões sobre ser muito sugestionável e, com isso, criar outros problemas. Na cromoterapia, dados com estes serão sempre iniciadores de processos mentais, físicos, energéticos e físicos espirituais, podendo certamente ser visualizados na pesquisa das relações matéria e espírito e vice-versa, quando irá entrar toda a sua conscientização da vida do paciente com os aspectos da relação no núcleo familiar. Nesta pesquisa, também deverão ser buscados os fatores espirituais específicos, quando serão analisadas algumas problemáticas vinculadas com as influências espirituais e karmas, além da relação da idade
energética, bem como sua forma ou maneira particular de conceituar sobre todo esse tipo de assunto. Os problemas espirituais sempre estarão relacionados com as funções energéticas de todo conjunto mental, físico, espiritual, e certamente será o grande indicador das disfunções e a consequente defasagem do sistema captador e alimentar das estruturas físicas e espirituais, sendo a partir das suas informações que o terapeuta começará a formular todas as suas hipóteses para o diagnóstico. O comportamento mental é, sem dúvida, um dos principais indicadores numa avaliação dos problemas pesquisados. Neste ponto, será cobrado do terapeuta todo o seu conhecimento, quando, em princípio, deverá atender primeiro às necessidades mentais do paciente. Nunca será demais compreendermos que somente já traz determinada a ideia do problema e a de ser tratado. Tecnicamente, a primeira atitude do terapeuta deverá ser a de atendê-lo, sem prejudicar o tratamento que irá ser realizado. E é a partir dessa postura que o paciente começará realmente a ajustar-se à proposição terapêutica, porque se sentirá atendido e, em nível inconsciente, começará todo um processo de afinização mental psíquica, que só o favorecerá energeticamente e também ao trabalho do terapeuta. Quanto à análise e avaliação que o terapeuta fará do paciente, deverão ser considerados todos os ângulos da problemática física, orgânica, a mental, espiritual e a especificamente comportamental, onde serão levantados os fatores familiares, culturais, educacionais e também profissional, para que se possa ter uma visão das suas realidades materiais e espirituais. Poderíamos até dizer que o diagnóstico final para a formulação terapêutica é o resultado de vários diagnósticos, o da parte espiritual, que é a relação espírito-matéria, da parte energética, os campos, a linha magnética e os chakras, da parte física, as funções dos sistemas orgânicos e o da parte mental, psíquica, relacionada com o comportamento e reflexos mentais, que é a relação matéria e espírito. O diagnóstico sempre será o resultado da análise criteriosa. Irá basear-se naturalmente na soma do conjunto dos fatores indicativos colhidos na anamnese e determinará o tratamento a ser realizado. A montagem da receita para o tratamento começará definindo, primeiro, que o tipo de energia o mesmo deverá ser feito se energia específica, que é mental ou eletromagnética, na cromoterapia. Então, quando montar, a gente tem que falar, né? Por exemplo, se vai tratar da áurea magnética, né? Os chakras é espiritual. A física, quando se trata na parte orgânica, física da pessoa. E para a energia específica, serão considerados todos os pacientes já sensibilizados ou afetados na sua parte perispiritual, ou seja, aqueles portadores de processos genéticos, hereditários, karmáticos, adquiridos, etc. Que, em outras palavras, são os problemas digestivos, circulatórios, renais, respiratórios, ósseos, etc., já fixados organicamente. Para a cromoterapia, irão os pequenos processos emocionais, os problemas orgânicos, sem maior expressão,
pequenos e ocasionais acidentes como quedas, ferimentos e as demais circunstâncias do cotidiano. Além desses, todas as demais patologias que, vindo da energia específica, tenham necessidade de prosseguir no fortalecimento físico-orgânico para a complementação do seu reequilíbrio energético, ou seja, a recuperação da saúde física e mental. Aliás, trata-se de um fato comum. O paciente sair do tratamento com energia mental necessitar do fortalecimento orgânico para complementar a parte material. Assim, ele é encaminhado à cromoterapia, onde será atendido com os impulsos eletromagnéticos que abrangerão toda a estrutura para o refazimento térmico necessário. Para o paciente infantil, os critérios para interpretação da sua anamnese e respectiva conceituação para o diagnóstico não diferem substancialmente do paciente adulto. Realmente, na criança, o grande ponto a ser estudado é o da relação com seus familiares, principalmente aquelas até os 7 aninhos. Nos mais, é muito semelhante ao que é feito com os idosos, onde é considerado prioritariamente o estado da matéria, quanto à resistência física, o problema energético relacionado com problemas genéticos, hereditários, karmáticos e a extensão do mal acometido. Assim, consideramos o seguinte roteiro para a tarefa. Primeiro, identificação dos problemas, ser físico, energético ou espiritual. B, ou 2, avaliação do estado mental do paciente ou de seus familiares quando a criança tiver até os 7 anos. O 6, o C ou terceiro, avaliação do estado da matéria do paciente. O D, avaliação do nível e extensão do mal acometido. E, relacionar e considerar a idade do paciente em relação ao trabalho a ser feito. F, estabelecer o roteiro do tratamento. Observação final. Como sabemos, no paciente até 1 ano, a aplicação, com raríssimas exceções, será sempre com energia mental. E aqui nós terminamos essa parte da anamnese, porque há necessidade de ser falado, e foi bem resumido, porque, nossa gente, é muito grande, muito extenso, o que é preciso fazer, o que é preciso falar, o que é preciso observar. Então a gente fez um resuminho das coisas bem necessárias, né? E fáceis de fazer, não são difíceis. A questão é quando a gente for fazer. Conforme eu falei, você vai sempre modifica a sua maneira de ser. Se você está irritado, se está nervoso por algum problema, adie. Não, dia que eu estiver bem, eu vou, né? Vá sempre alegre, mesmo que não esteja bem, mostrando que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, para que aquele doentinho nos encontre, nos aceite, né? Aceita aquele tratamento. Nossa, deve ser bom esse tratamento. Quem sabe eu vou melhorar, quem sabe eu vou parar de sentir essas dores, né? E assim haverá uma união entre aquele cromoterapeuta e aquele paciente que está necessitando de ajuda. Porque a meta é essa, gente, né? A meta é essa. É lógico que nós não vamos curar alguém que está, né, com câncer no final, com uma pneumonia, uma galopante, uma coisa que a gente está vendo que mais hoje, mais amanhã, a pessoa desencarna. A gente apenas mentalmente, a gente pede que haja bastante calma, bastante paciência, né?
a gente faz uma doação de amor para aquele ser que está precisando, que ele receba tudo de bom, tudo de maravilhoso, para que ele tenha bastante, como é que fala? Que se amenize o seu sofrimento, amenize. A gente sabe que não vai curar, mas vai amenizar, para fazer com que ele se sinta melhor, né? Que ele veja que ele não vai ficar bom, mas que ele pode levar a vida assim, né? E vai, de vez em quando, passa, faz um tempo de cromoterapia, né? E ele sempre vai ser indicado para fazer um relaxamento, né? Com música, uma ginástica também de acordo com sua idade, de acordo com o seu problema, né? E porque muitas pessoas fazem a revelia, põe aquela música e pula feito não sei o que, se joga para lá. Eu falei, você já viu o seu coração? Você já viu como você está de pressão? Né? E tem que ter visto tudo isso. Antes de mais nada, ver tudo isso. Se está ok, se pode receber aquilo, se pode fazer aquilo. Como tudo na vida, gente. Tem tudo que ser organizado, preparado e depois ser feito com toda a boa vontade do mundo. Assim espero que aquele que esteja vendo esse estudo não desanime. Bola para frente, gente. Vocês já viram alguma coisa que é fácil, que deu certo? Depois você fala, nossa, vai dar tão fácil que no fim não consegui. Não deu certo. Então, nós vamos lutar para conseguir. Vamos em frente. Afinal, nós vamos ajudar o nosso próximo.